Então vamos lá? Bom, a gente tem algumas notícias recentes vindas da China e que tem deixado alguns investidores brasileiros preocupados. Eu vou falar aqui sobre algumas perspectivas e sobre o que está mudando, o que é que está acontecendo para que a gente possa entender essa situação melhor. A primeira notícia que a gente tem é o Moody's, né, que é uma agência de risco, alterando a perspectiva de estável para negativa de 8 bancos da China. Essa mudança ocorreu um dia depois da agência ter afirmado o rating do país em A1, mas mudada a perspectiva também de estável para negativa. Não só essa notícia, como o dólar subindo e toda essa coisa. Eu vou entrar nesses detalhes agora, vou explicar qual o impacto que isso tem no Brasil, por que estão falando desse assunto no Brasil, não tem nada a ver, né? China tá lá, olhinho puxado, nós estamos para cá, tem nada a ver com nada. Mas eu vou te explicar por que isso impacta diretamente as nossas perspectivas econômicas e por que isso pode significar mudanças no nosso cenário econômico. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer alguma coisa que você ainda não tinha. A Moody's continua o comunicado, que foi publicado nessa quarta-feira, no dia 6, alterando aí essa perspectiva de 8 bancos de uma só vez. Os bancos afetados pela mudança aí são o Agricultural Development Bank of China, the Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China Limited, Bank of China Limited, China Construction Bank Corporation, Industrial Commercial Bank of China Ltd, Postal Savings Banks of China. Então, basicamente, bancos muito importantes de diversos setores, alguns ligados à agricultura, alguns importação e exportação, mas basicamente todos os bancos da China. Daí a gente tem uma outra notícia do mesmo dia, que a gente acaba observando aqui. Dólar sobe por cautela com a China e demanda por remessas em meio a PIB melhor. Então a gente começa também a ter o dólar subindo ali por um receio com a China. A China é um país emergente, o dinheiro voltando para os Estados Unidos. E assim, quando você vai olhando, a gente tem também a União Europeia pressionando a China aí para pisar no freio da capacidade produtiva, né? Então a gente teve aí membros da União Europeia questionando a China sobre o excesso de capacidade produtiva do país durante a cúpula da União Europeia-China, que começa nessa semana, segundo o Financial Times. A delegação da UE conta aí com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os dois terão reuniões com o presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Qiang, que irão pressionar os líderes chineses a reduzir o excesso de capacidade produtiva como maneira de blindar o mercado europeu. A leitura de representantes da União Europeia é que, com o afastamento comercial dos Estados Unidos e a fraca demanda interna da China, os produtores chineses devem começar a olhar para a Europa aí como um mercado potencial para compensar a queda nas vendas para as duas maiores economias do planeta. E daí, se eles começam a exportar mais para a União Europeia, aumenta o cenário de competitividade com os produtos europeus, que já não tem uma grande indústria nesse momento, e aí é um temor da União Europeia que a China esteja aumentando a capacidade produtiva, principalmente setores como energia renovável e outros setores que pode, dali na talagada da União Europeia ali. E daí a gente tem subsídios chineses e barreiras a empresas estrangeiras, né? O comissário de comércio da UE, o Valdis Dombrovskis, relembrou que o bloco europeu terminou em 2022 com déficit comercial de 400 bilhões de euros com a China. Ou seja, cara, a China está exportando para a União Europeia muito mais do que está importando. Segundo o FT aí, os representantes comerciais europeus aí culpam os subsídios chineses e as barreiras para empresas estrangeiras atuarem na China como um dos principais fatores para o grande déficit. Então o que acontece? A China é muito boa em negociar assim, aqui dentro para você vender tem regra. Para eu vender no seu país não tem regra. Daí eu vou lá e vendo. E daí você fala, Raul, mas então a gente tem um lado, a China aqui com plenas capacidades produtivas e blá, que seria bom pro Brasil, né? Porque eles compram mão de obra da gente. Só que, do outro lado, você tem a União Europeia não querendo que eles façam isso. De outro lado, você tem o Moody's revisando a nota dos bancos chineses, falando assim, galera, isso aqui não tá tão maravilhoso. Do outro lado, você tem o dólar subindo por medo já da economia chinesa. Se a China vai mal, o que o Brasil tem a ver com isso? E daí aqui, você fica naquela balança comercial maravilhosa, que é o seguinte, a China hoje ela é responsável pela compra de 70% da soja e 63% do minério de ferro exportado pelo Brasil. Então, a China é o nosso maior parceiro comercial atualmente. Daí o que acontece? Você fica pensando, mas beleza, então aqui se a China ali, o povo vai dar ali na China, adivinha quem vai tomar? A gente junto, né? Então essa organização toda aqui pode alterar e muito a perspectiva dos números pro PIB do Brasil, porque a gente vive da exportação de commodities. O Brasil é um país que não tem uma ampla industrialização. Esse é nosso maior problema do mundo. O que acontece? Imagina você
Só para você entender o que é que o Brasil é. Lógico, vou fazer uma analogia horrível aqui, mas você vai conseguir entender. Imagina que Vandinho, meu grande amigo Vandinho, tá aqui na minha frente. O Vandinho tem um campo de flores. Ele planta margaridas, ele planta rosas, ele planta girassol, ele planta as coisas. O Vandinho, ele planta tudo isso. E o Vandinho, ele pega essas flores dele e vende para mim pelo preço do quilo. Ele vai ali e faz assim, arranca um monte de rosa e vende pelo preço do quilo. Eu pego aquelas rosas de Vandinho, o girassol eu transformo num óleozinho de girassol, pego, vendo óleo de girassol. Eu pego aquilo ali da rosa, transformo, faço um perfume, vendo perfume. E o Vandinho, ele me vende pelo quilo. Então ele vai lá e cobra R$20 no quilo. Na hora que eu vou vender a ml para os outros, dá 200 conto. É mais ou menos isso que o Brasil faz. Então a gente vive da exportação das matérias-primas mais básicas, que no mercado a gente chama isso de commodity. A gente é um país extremamente comoditizado. A gente vende nossas coisas ali para os países industrializarem e revenderem para a gente de volta. É o auge da burrice e nós estamos juntos. O país não tem uma industrialização. O que acontece é que a gente depende dessa indústria externa. E aí, quando mexe nessa capacidade dessa indústria, né? Se estão pressionando a China para pisar no freio da capacidade produtiva, estão dizendo compre menos matérias-primas do Brasil. Se estão dizendo que as pessoas estão com medo da economia chinesa da merda, o que está dizendo é a China vai exportar menos. E se a China vai exportar menos, a gente vai vender menos commodities, a gente vai ganhar menos dinheiro. É simples assim. Por outro lado, lógico, se está saindo dinheiro da China ali, a gente, que é um outro país emergente, também pode entrar uma entrada de capital aqui. Mas ou a gente começa a pensar num plano econômico do Brasil e não se resolve isso em 5 anos, né? Nem em 4, nem em 10, resolve-se isso em décadas. Ou a gente começa a pensar num plano para fazer uma industrialização mais forte, ou vai ser sempre assim. Então, agora tá o Brasil, né? Não dependendo só de si mesmo, a gente está dependendo aqui de tudo, uma economia, todo país depende, tá? Não é só o Brasil, mas a gente é muito vulnerável, é como se a gente fosse não sei, sabe, numa ventania, a gente é uma sacolinha do supermercado, e não é nem uma sacolinha do supermercado assim, tipo Walmart, não, a gente é uma sacolinha do mercado do Seu José, aquela que voa facinha, levinha, aquela 10 centavos. 10 centavos essa colinha. Ô Raul, e nas últimas semanas aí a gente teve muitas previsão que no próximo ano o Brasil vai muito bem, né? Você acha que isso muda? Então, a nossa economia em si, nosso mercado interno, ele é forte, mas a gente é muito afetado pelo mercado externo. Então, assim, isso aqui não é ainda um fator decisivo e tal, mas é como se alguém pegasse uma pazinha de terra assim e jogasse na nossa fogueirinha. A gente tá aqui fazendo uma fogueirinha, tá fazendo nosso negocinho, começou a pegar um foguinho, vê alguém catou uma pá de terra e jogou num pedacinho, a fogueirinha tá pegando, mas jogaram uma pazinha de terra um pedaço ali. na nossa fogueirinha aqui, que tava ficando bacana. Fizeram um xixi na nossa fogueirinha, que tava ficando bacana. Não apagou, mas molhou a madeira. Ficou mais complicado aqui agora da gente continuar. Então isso aqui são os números, né, Raul? Isso aqui afeta a nossa bolsa de valores, etc. Cara, a princípio, ainda são simplesmente boatos, são histórias. Você tem que ir fazendo a conjunção. Se tiver um problema muito grave, você já está diversificado lá fora, está investindo nas empresas ali nos Estados Unidos, está investindo em tudo quanto é lugar, está investindo na União Europeia também. Você está bem diversificado. Tem gente que investe até na China, né? Legal. Está bem diversificado, está investindo nas empresas brasileiras. Se pegar uma recessãozinha aqui, as empresas, a bolsa cai um pouquinho mais, você aproveita, vai fazendo seus aportes, porque na hora que ela subir, a gratificação vem, né? Imagina a gente ali com a nossa carteira, aquelas compras que a gente fez em 2020, você volta lá, vê a gente comprando, você fala, Raul, que preços eram aqueles? Hoje em dia você vê o preço de hoje. Então, isso aqui não é um temor, não é motivo para você se desorientar ainda. Eu vou vender tudo, esperar o mercado melhorar. Isso é coisa de gente estúpida, não tem nada a ver, não tem que estar com o mercado bom, mercado ruim. É que é o momento da gente fazer aporte. Se piorar, a gente tem que aportar mais ainda. É assim que funciona, porque na hora que a gente voltar ali, a nossa economia anda indo bem, ela tá azeitada, pode ser que isso aqui, como diria nosso atual presidente da República, é uma marolinha, companheiro, não tem motivo para você se desesperar. Então você pode ir aí, e se você quiser aproveitar, né, que tá aí no fim do ano, para aprender a investir, deixar de ser uma pessoa dependente de notícia, de portal econômico, para tomar suas decisões financeiras, começar a entender de balanço de empresa, começar a olhar ali, falar quais indicadores que eu avalio, o que eu preciso saber, eu vou te dar o conselho. auvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil, a única com plataforma própria, Raul, não tem outra? A única com plataforma própria. Você clica aqui, faz a sua análise de perfil, você vai aprender a investir comigo no Brasil e no mundo inteiro. Você vai dominar os investimentos do absoluto zero em 8 semanas, vai se tornar um investidor internacional, inclusive. Vai aprender a investir onde você quiser. E o detalhe, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Lembrando que
todos os alunos da UVP recebem acesso à taxa private. O que é a taxa private? Quando você vai lá e abre sua continha numa corretora, ela te oferece ali o que a gente chama de varejão. Você é o cliente que não tem nada. Você tem ali uma taxinha, o investimento de renda fixa para você está rendendo 11%. Significa que para quem tem 10 milhões de reais, ele pode estar rendendo 12. Então pode estar 1% a mais de rentabilidade. Raul, mas da onde que vem isso? É o que a gente chama aí de taxa private. Por exemplo, olha aqui, eu tô com taxa private ali, ó. Tem CDBzinho te oferecendo 13,50 aí na mãozinha? Tem não, né? Taxa Selic em 12. Aqui tem 13,50 aqui para mim. Detalhe, isso aqui é mercado fechado, 18 e 17. Teve CDB melhor hoje. Só que para isso aqui é porque, ó, tá ali, ó, taxa private. Isso aqui é o que a gente oferece para todos os nossos alunos. Eu falo para vocês, a UVP se paga, e se paga muito rápido. Então vai lá agora, faz isso aí imediatamente que você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando, a UVP, 0 reclamações, eu reclamo aqui. 0 reclamações. Nunca teve uma reclamação. Por quê? Porque a gente pra c... Pesquisa o nome dos meus concorrentes lá. Eles ficam bravos quando eu falo, sabia? Tem meus amigos estavam mandando inbox, eu tenho uns concorrentes amigos, mas ninguém mandou vocês serem ruins. Agora, eu quero ver se tem pergunta dos últimos vídeos, porque a gente anda safado aqui, velho. O pessoal tem feito pergunta, a gente pulou 2 vídeos. Tem esse vídeo aqui que eu fiz, olha. É manobra perigosa, pode colapsar empresas. E olha só. Laernet pergunta: Raul, estou pensando em começar a investir meu dinheiro aqui com você. Mas se eu fizer o treinamento da UVP e não gostar, não entender como funciona, qual o prazo e período de carência para pedir meu dinheiro de volta sem pagar multa? Você não paga absolutamente nada, meu lindo. Se você fizer a UVP e não aprender a investir, depois de concluir o curso, você pode pedir 100% do seu dinheiro de volta. Não tem carência. Ah, ou como assim? Como é que você sabe que eu não sou sacana? A gente faz um filtro, não aprova todo mundo na UVP. Vocês já sabem disso. I am Master Que isso? Olha, vou te recomendar, coloca o nome de gente nisso aí. Lembra, tem mãe, coisa. Pergunta, Raul, diante desse cenário é bem provável mais aumento de impostos. O que você recomendaria para a proteção de patrimônio de renda fixa, atrelada a IPCA ou pré diante a queda prevista da Selic nas próximas reuniões? Cara, sabe insumos que a gente ainda tem ainda? Vocês choram muito. Aqui, ó, CRI-CRA a gente tá pegando isento, tá? CRI-CRA é isento. Você tem CRI-CRA pagando CDI mais 4%. Oh, rentabilidadezinha 17%. Lisa! 0 de IR. Respeito o Brasil, pô. Respeito o Brasil. Não vou ficar dando dica, né? Tá lá na UVP, não vou ficar conversando com vocês, não. Lembrando dos riscos, hein? Toma cuidado. Se não sabe analisar CRI-CRA, aprende aqui. Renan Silva pergunta: ouvi em outro canal sobre renda fixa digital. Você poderia explicar o que acha disso? Isso não existe. É simplesmente um nome que deram para um ativo de risco. Então você pega uma coisa que tem um ativo de risco, imagina assim, ó. Investimento sem lastro, risco sem cobertura da FGC. Você quer? Não. Aí você chama renda fixa digital. Ah, eu quero. Aí pronto. Não. Isso aí não é legal, não. E não é renda fixa, tá? Pode ser bacana na estratégia você sabendo dos riscos, mas leia o que tá, o contrato ali, leia as letras miúdas, porque não existe renda fixa digital. Nada mais é do que um nome diferente para ativos oferecidos com um risco muito maior do que a renda fixa tradicional e sem nenhum tipo de garantia. Então, beijo para vocês, até o próximo vídeo.